E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. A gente vai começar a falar sobre performance em Go. Vou trazer alguns vídeos sobre dicas aqui em Go e como você melhora a performance do seu código, o tamanho final do seu código no momento da compilação. E a gente vai aprender algumas dicas aqui bem rápidas. Se precisar depois eu trago um vídeo explicando melhor essas dicas de como aplicar no seu código. Então vamos lá para a parte 1 sobre a ordem da struct realmente importa. A ordem que você define os campos dentro da sua struct muda na performance do seu código, no tamanho dele. Então vamos ver como funciona. Então vamos lá, a ordem da struct ela realmente importa? A ordem que você define os campos realmente importa no tamanho final ou na performance? Então vamos ver se realmente faz diferença no final das contas. Então a gente vai falar aqui sobre o porquê que a ordem importa, vamos entender o motivo e vamos demonstrar, ver se realmente faz diferença, vamos ver no código se realmente faz diferença, tá bom? Então por que que a ordem importa? Por que que a ordem dos campos importa no fim das contas, né? O tamanho das variáveis, a tipagem das variáveis que você define, basicamente são diferentes. Então você definir um tipo string é diferente de você definir um int 64, por exemplo, ou uma struct, por exemplo. Então a tipagem que você utiliza é diferente e toma um tamanho diferente no final dessa struct. Isso em qualquer linguagem. Em Java, em qualquer outra linguagem, os tamanhos ocupam diferentes tamanhos, tipos ocupam diferentes tamanhos dentro da memória, tá? Então cada tipo em Go tem um tamanho diferente em bytes, assim como em outras linguagens. A organização vem a partir do tamanho de cada tipo sendo utilizado. Então, por exemplo, o tipo booleano tem 1 byte, tipo int 16, 2 bytes, int 32, 4 bytes, string tem 16 bytes e assim por diante, tá? Cada tipo tem um tamanho mínimo de bytes para ser utilizado. Então, exemplificando, imagina um carrinho no qual suporta no máximo 8 bytes. Vamos supor que você tem um carrinho que suporta 8 bytes no máximo. Se você encher ele e em seguida tentar adicionar uma outra variável booleana que ocupa 1 byte, não vai ter mais espaço nesse carrinho. Então, eu até coloquei uma demonstração aqui. Suponha que você tem 8 espaços para você colocar eles estão cheios. Se você for adicionar 1 byte, você vai ter que pegar um carrinho inteiro de 8 bytes. Para você colocar esse 1 byte, vai ficar outros 7 espaços vazios, ou seja, você vai estar desperdiçando esse espaço. E é basicamente aí que vem o sentido da organização fazer diferença. Basicamente você tem que, organizando os tipos, a ordenação do quanto você vai utilizar de memória fica melhor no fim da execução, porque você vai estar organizando melhor a ordem com que vai ser alocado espaço para cada variável. O compilador não consegue fazer a ordenação dos campos para uma melhor performance, por isso fica a encargo do desenvolvedor fazer isso, se quiser. O compilador ele não consegue pegar uma struct e reordenar os campos na hora da compilação. Como isso não é muito necessário, o compilador, além dele não fazer isso, ele meio que não precisaria fazer isso, tá? Então isso meio que fica a cargo do desenvolvedor. Faz diferença, mas isso não é um compilador que faz. Como é algo que não é tão obrigatório, você pode ir lá e ordenar os campos, que vai ganhar um pouquinho de performance sim, e vai dar uma diferença no tamanho da sua struct. Então para isso a ordem não é obrigatória de ser feita, vai depender do quanto você precisa de uma melhora na performance. Vamos supor que você tem uma struct de 3 campos, não faz muita diferença você ordenar os campos, né? Agora imagina uma struct de 200 campos, talvez faça diferença você ordenar os campos, porque senão vai ter talvez a metade do tamanho do que teria se você não tivesse ordenado. Então no tópico 2 vamos demonstrar aqui como funciona. Então vamos comparar as duas structs aqui, tá? Então a gente tem employee 1 e employee 2 que define esses campos aqui. Podem ver que os campos são idênticos, então tem o name, age. Aí aqui tem age, tem name. Aí aqui tem photo width e photo length, por exemplo, photo width e photo length. Todos os campos estão em ambas as structs, mas a ordem está diferente. Então será que faz diferença aqui no fim das contas? Então vamos ver aqui no código como que fica, tá? Aqui no código eu defini aqui as duas structs, então employee 1 e employee 2 do mesmo jeito, eu simplesmente copiei, coloquei lá no slide do mesmo jeito que tá lá. Então aqui a ordem apenas muda. E o que eu fiz? A única diferença aqui, na verdade, a única coisa que é bom mostrar é que a gente tem essa common struct que define esses campos. Então, created at, updated at, timeout e JSON string, que basicamente define alguns outros campos. Então, as duas structs têm essa struct no final. As duas structs têm uma struct dentro delas, beleza? Então, aqui no main, eu vou e printo qual o tamanho das duas structs. Então, eu printo a partir de porcentagem T para poder mostrar qual é a struct, porcentagem D para ele fazer um unsafe.sizeof, ele pegar o tamanho da minha struct. Então rodando aqui esse código pra gente ver se realmente faz diferença, então aqui eu vou dar um goRunmain.go pra gente ver, então dá sizeof employee 1, então vamos ver lá o employee 1 novamente. Qual o tamanho do employee 1, que tá nessa ordem aqui, tá? Então, bool, int 64, bool, string, int 32, ele deu 216 bytes. Vou tentar dar um zoom aqui, 216 bytes. E o employee 2 deu 192 bytes. Mas por que isso? Porque a ordem está diferente. Os campos são exatamente os mesmos, mas a struct final fica com um tamanho diferente. Mas então como que funciona a ordenação, tá? A ordenação eu vou trazer melhor num outro vídeo, mas a diferença aqui é, as duas variáveis bool estão sempre no final, e as duas variáveis bool aqui estão no começo. Por quê? Você tem que sempre começar definindo os campos que têm maior tamanho
pra depois ir diminuindo e colocando os campos que tem menor tamanho. Mas então por que Struct ficou em último? Porque Struct tem tamanho definido. Você não sabe qual é o tamanho da Struct, porque Struct pode ter outros 1000 campos. Então Struct fica em último, tá? Então, porque geralmente você vai pegar vários carrinhos vazios pra essa Struct, entende? Então, basicamente, como o booleano ele ocupa o menor espaço, então ele ocuparia o fim do carrinho, vamos assim dizer. Então, geralmente você coloca as variáveis que são menores no fim da Struct. Então, int 8, que é menor que int 64, fica embaixo. Int 16, que é menor que int 32, fica embaixo. Float 32, que é menor que float 64, mas é maior que o zin, ficam em cima, e assim por diante. Então, você sempre tem que definir a ordenação fazendo com que os campos maiores fiquem em cima, os campos menores ficam no fim da Struct, fazendo com que uma Struct tiver outra Struct dentro dela, fique sempre no fim como último campo, tá? Porque é tamanho definido. É isso, a ordem dos campos faz sim diferença no final da compilação do seu código e pode trazer diferença de performance por conta de ser um objeto menor. Então espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado pra entender e nos vemos no próximo vídeo de performance em Go. Falou!